Agora faça isto: marche em volta da cidade com todos os seus soldados. Deem uma volta em redor dela. Repitam isso 6 dias seguidos. Escolha as 7 sacerdotes para carregarem 7 trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas com toda a força. Em seguida, façam soar um toque longo de trombeta. Quando ouvir esse toque, todo o povo deve gritar o mais alto que puder. As muralhas da cidade cairão de uma vez. Quando isso acontecer, os homens devem invadir a cidade. Todos devem correr para lá. Agora vamos lá para Mateus. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 16. Mateus 16, 19. Mateus 16, 19. Aqui na minha versão diz assim: e isso não é tudo. Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus e chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. Aleluia! Pode sentar, amados. Amados, aqui na palavra que nós lemos, aqui logo no versículo 2, no início do versículo 2, Jesus disse, chegou a Josué e disse assim: já entreguei Jericó a você. Ele disse que ele vai entregar, que amanhã, quando eles se reunirem, eles vão entregar. Não, ele disse: já entreguei. Assim, amados, tem sido essa nossa campanha. Esses 6 sábados que nós já estivemos aqui clamando por azeite, com o tema não faltará azeite. Vamos dizer todos juntos? Não faltará azeite. Então, a palavra do Senhor para nós é que o Senhor já tem derramado azeite sobre as nossas vidas. E como a mensagem do sábado passado, que foi o transbordamento da unção, nós já estamos transbordando de azeite. Então, assim como ele disse aqui para Josué: já entreguei Jericó em suas mãos. Ele diz para nós nessa tarde: já derramei azeite sobre você, sobre a igreja santa, adornada, amada do Senhor. Aleluia. Então hoje nós vamos dar a 7ª volta 7 vezes. Aleluia. E aí eu me lembro da nossa primeira volta, que foi na prensa de azeite, que o Senhor nos levou ao jardim do Getsêmani para ver ali, para meditar ali no sofrimento do nosso Salvador Jesus Cristo, que foi posto como ali pensado para sair ali o melhor azeite, o mais puro, para que nossas vidas fossem derramadas do poder do Altíssimo, do poder do Espírito Santo. Aleluia. E a nossa segunda volta, quem está entendendo o mistério? Aleluia. E a nossa segunda volta, que foi a mensagem dos não poucos vasos, onde o Senhor, a mensagem, ele nos ensinou que o que nós temos que nos disponibilizar para ser vasos de honra. Por quê? Porque a fonte dele é infindável, não tem fim. Os vasos podem acabar, mas o azeite não acaba. Lembrem da mensagem, quando a viúva pediu aos seus filhos: tragam mais vasos, e eles disseram: não há mais vasos. E o que aconteceu?
o azeite acabou? Não, o azeite parou. Por quê? Porque a fonte do Senhor é infindável, não tem fim. Quanto mais eu vou disponibilizar, mais Ele tem para me encher. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui vivos, porque as misericórdias dele não têm fim, nascem a cada manhã. Porque a misericórdia dele nasceu hoje, amanhã não vai mais nascer porque acabou. Não tem fim. Amanhã é mais uma misericórdia. E o que Ele quer de nós é humildade, obediência, disponibilidade. Aleluia, Jesus. A nossa terceira volta, amados, nós aprendemos com a viúva de Sarepta a obediência e também a conhecer um Deus que nos conduz em crises. Nós conhecemos, nós entendemos que a palavra do Senhor, tirando Gênesis, a criação, e Apocalipse 21, 22, onde o Senhor fala da cidade santa, todo o livro da Bíblia é o Senhor conduzindo o seu povo em meio à crise. Assim é a nossa vida, é a vida do cristão, é a nossa corrida. Como Paulo disse quando chegou a sua hora de partir, que ele disse, né? Acabei a carreira, guardei a fé. Então que a nossa vida, que a nossa carreira, nós possamos nos guardar a fé e esperar conselho e estratégia do Senhor para nos conduzir em crise. Porque Eclesiastes diz que às vezes o caminho parece perfeito, mas no fim é a morte. Mas que no meio da crise nós não sigamos esse caminho que dá a morte, mas nós sigamos o caminho que dá a vida, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia, Jesus. E na nossa quarta volta, nós entendemos que é o azeite que nos mantém de pé. Nós entendemos com as 5 virgens sábias que se eu tiver o meu azeite, na hora que vem a tempestade, na hora que o noivo bater, que anunciarem as trombetas, lá vem o noivo. Se eu estiver dormindo, eu vou acordar e vou ser levada. Aleluia! E eu vou me encontrar nas bodas do Cordeiro. Aleluia, Jesus! Na nossa quinta volta, aleluia, nós conhecemos o azeite santo, aquele que o Senhor, ordenou a Moisés no povo, uma receita feita por ele, que nós sabemos que até hoje, que é esse azeite que nós ungimos, que o Senhor Jesus, ele sancionou, essa prática da unção, que uma unção quebra o jugo. Não é o óleo que quebra, é a unção do Senhor Jesus. O óleo é o ato de obediência, o ato profético de que eu estou dizendo que o óleo sagrado que o Senhor Jesus, as lágrimas de sangue que ele derramou, que ele foi prensado na Getsemane, ele é o azeite mais puro. Aleluia! E nós ali na nossa quinta volta, nós entendemos que Jesus Cristo, o ungido de Deus, ele é o ungido de Deus. Por quê? Porque só ele é nosso rei. Ele é o rei dos reis. Só ele é o nosso sumo sacerdote. Aleluia. Só ele é o nosso profeta de todos. Aleluia. Porque ele está acima de todos. E ele domina sobre tudo e sobre todos. Aleluia, Jesus. E na nossa sexta volta, que foi sábado passado, que nós aprendemos, que o Senhor Jesus é o nosso pastor, é o nosso Salvador, e nada nos faltará, que Ele nos faz deitar em verdes pastos, Ele nos guia em as águas tranquilas, é Ele que refrigera as nossas almas, é Ele que, aleluia, Jesus, é que nos conduz em pastos verdejantes, por amor do seu nome, que Ele nos faz assentar num banquete na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Aleluia, Jesus. Nós vimos, Senhor, amados, que a vida de Davi, como a vida de Davi foi, desde a primeira unção dele, que Samuel chegou, ungiu unção de rei, e que no dia seguinte, Davi
Estava no pasto. E como foi a carreira de Davi? Por quê? Porque ele seguiu sendo a ovelha de Jesus. Ele nunca saiu da posição de ovelha. Quando ele chegou, mesmo depois de muitos anos de perseguição, de cavernas, de desertos, de guerras, de se fingir de louco, que ele sentou no trono, ele disse: o Senhor é o meu pastor. Ele se colocou como ovelha, mas não se colocou como jumentos, né? Que foi o que Saul fez. Animal rebelde, animal que não é ensinável. Não é como Saul fez, que o Senhor quis tanto ensiná-lo e ele se rebelou. Mas por isso que Davi é o rei segundo o coração de Deus, porque ele sempre seguiu sendo ovelha. E aí nós chegamos aqui, na 7ª volta, estamos aqui. Aleluia, Jesus! De frente com as muralhas de Jericó. E sempre que nós vamos a receber uma grande bênção, o que vai aparecer? Uma muralha. Porque a muralha vem para tapar a bênção, vem para tapar a tua visão. Aleluia, Jesus! Então o povo de Israel está aqui em Jericó, 40 anos depois da palavra que o Senhor tinha dado a Moisés. Quando Moisés mandou os espias espiarem a terra de Canaã. E os espias voltaram e disseram: a terra é grande, a terra realmente manda leite e mel, mas tem gigantes. Aí o Senhor disse: tenho-vos dado a terra. E aí eles disseram: a terra é boa, mas tu não pode nos dar não, Senhor, porque tem gigantes. E o Senhor se irou contra essa nação incrédula. Ei, amados, às vezes tem obstáculos, às vezes tem muralhas que impedem a nossa visão de uma bênção maior, mas às vezes a nossa incredulidade faz a gente ficar 40 anos no deserto. O Senhor tinha dito: tenho dado a vos a terra. Então somente Josué e Caleb disse: a terra é grande, a terra é boa, mana leite e mel, tem gigantes, mas se o Senhor quiser, Ele nos dará a terra. Aleluia! E é nesse cenário agora que Josué se encontra, 40 anos depois. Então eles saíram, do Egito, foram libertos da escravidão, e na frente o que eles encontraram? O Mar Vermelho. E eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. Aleluia! O Senhor rompeu a dificuldade do mar. Depois à frente, deserto. E aí eles falam: estamos com fome. Aí o Senhor envia maná do céu. Eles começam a comer o pão do céu. Bom era no Egito que a gente comia carne. Aí o Senhor manda codornizes do céu para eles comerem. Aleluia, estamos com sede. E o Senhor abre fontes no meio do deserto. Aleluia. E aí o Senhor foi tentando ensinar. E um povo incrédulo, a incredulidade corroendo e a ingratidão, amados. Aleluia, Jesus. Aleluia. Passaram-se tempos. Aí encontra o Jordão, já com Josué. Então é esse momento que eles estão. Já passaram o Jordão a pé seco. Já pisaram na terra de Canaã. Aqui eles se encontram na terra que foi prometida a Abraão, que foi prometida a todos os seus antepassados. E agora eles estão pisando na terra. E a palavra que eles têm do Senhor é essa: tenho-vos entregado a terra. Mas o Senhor fala com Josué. O que o Senhor fala com Josué? Manhã de manhã, vocês vão acordar e vocês vão estar transportados lá para dentro daquela cidade, fortificada até o céu. Não. Porque o Senhor tem ensinado ao seu povo que tem que plantar agora para colher. Agora o Senhor sempre guerreou por eles. Agora eles vão ter que guerrear, porque eles entraram na terra prometida. Então o Senhor diz: rodeai a cidade 7 vezes durante 6 dias. No 7º dia, rodeai a cidade 7 vezes, só no 7º dia.
e então mandar tocar o chofar. O chofar, amados, era uma espécie de trombeta, só que era de chifre de cordeiro. Aqui nós conhecemos o berrante, que é de chifre de boi. Deus o livre. De boi não, é de cordeiro, que significa o quê? O sacrifício de Abraão, né? Quando ele subiu ao monte, que o Senhor disse: me dá teu único filho. E ele subiu obediente, foi dar o único filho dele. E o anjo apareceu: não faça isso. E aí proveu para ele um cordeiro. Então, desde então, é o símbolo, né? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Por isso que as trombetas eram de chifre de cordeiro, porque dessas trombetas saía um som que o inimigo sabia, um aviso que o Senhor dos exércitos ia guerrear. Aleluia, Jesus. E aí então Josué disse: dei voltas, não falem, não sai palavra nenhuma de vossa boca. Quando eu disser gritai, e aí então gritareis. Aleluia, Jesus. Então o que o Senhor queria, amados, era adoração, era obediência. Vai acontecer, amados, que vai acontecer muralhas em nossas vidas, muralhas da enfermidade, muralhas da dor, da decepção, do ataque financeiro. Vai acontecer situações como aconteceu com Jó, que quando Jó estava em carne viva, a palavra de Deus diz que seus amigos chegaram. Era tão feio a situação de Jó que os amigos de Jó não conseguiram dar uma palavra. Assim vai ser nas nossas vidas, vai acontecer situações onde nós não vamos ter uma palavra para dar, mas nós vamos ter adoração. Aleluia, porque eu percebo que o Senhor disse: rodeai as muralhas, não saia uma palavra, mas que toque as trombetas. Aleluia, aleluia, Jesus. Não pode sair uma palavra de murmuração, porque muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo, porque as coisas do Senhor também são muito misteriosas. Aleluia. Às vezes Ele vem nos provar a nossa fé, às vezes Ele vem nos ensinar também, às vezes Ele vem nos conduzir, mas nós temos que perseverar na fé. Aleluia. Então rodearam a terra e tocaram o chofar 7 vezes. E a palavra de Deus diz que nesse momento as muralhas ruíram. Amados, e até hoje a arqueologia comprova. Eles vão lá na terra de Israel fazer estudo, e lá tem umas muralhas, sabe? Eram 2 muralhas que tinha na cidade. A cidade de Jericó era uma cidade fortificada, porque não era por nada que ela não era fortificada. Ela era que abria caminho para o Vale do Jordão. Era ela que abria caminho para a terra que manava leite e mel. Era uma terra que tinha muitas fontes de água lá naquela região. Então era uma terra que era fortificada por esse motivo. Então, para o povo de Israel ter acesso à terra prometida, eles tinham um inimigo à frente, que era Jericó. Aleluia. Uma cidade fortificada tinha 2 muros. Ela não era fortificada só um muro. Ela tinha um muro menor, que era onde a prostituta Raabe morava, que tinha uma casa onde ela escondeu os espias, que era um muro de menor, e tinha um muro maior, que era de 8 metros, mais ou menos um edifício de 4 andares. Passavam carruagens em cima do muro para ver a fortaleza que era essa cidade. Mas aqui no início do capítulo, a palavra de Deus diz: Jericó estava cerrada, fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Por quê? Porque eles estavam com tanto medo, apavorados, porque tinha chegado em Jericó a fama do povo de Israel. Amados, às vezes na nossa história nós temos rompido, nós temos atravessado o Mar Vermelho, nós temos atravessado tempos, anos de deserto, o Senhor provendo, o Senhor mandando maná, e às vezes nós mesmos, às vezes as pessoas de fora estão vendo a fama da tua história e você não está. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então a cidade estava apavorada, o rei mandou fechar, e ninguém entra e ninguém sai por causa do povo de Israel. Perceba que eles não estavam com medo, não era do exército de Israel,
tinham experiência de guerra, era o Senhor quem pelejava por eles. Agora o Senhor colocou eles em frente de batalha. Jericó não estava com medo, não era do exército de Israel. Jericó estava com medo, era do Deus de Israel. Aleluia! Quando o inimigo se colocar muralhas, ei, irmão, profetiza, fala, brada, toca o chofar no teu quarto da tua adoração, canta louvores, que é para o inimigo saber que ele tem que ter medo, não é de ti, ele tem que ter medo é do teu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus, santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Então, 7 dias, 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 voltas. Por que 7, amados? Porque o Senhor queria dar uma mensagem para aquele povo. 7 é o número da criação, é o número da completude, é o número da totalidade. Ele também queria mexer nos pensamentos dele, levar eles a obedecer. Aleluia! Então, às vezes, nós também, o Senhor quer mexer na nossa mente, quer levar nós, tirar da incredulidade, tirar do medo, tirar da dor. Às vezes a luta vem e a gente fica tão ferido, que vem e a nossa visão fica cega. E às vezes vai precisar dar uma volta nas muralhas, vai precisar. Por quê? Porque o Senhor quer te levar, que Ele é o Criador, Ele pode todas as coisas. E Jeremias disse: Senhor, não é de pouca coisa nada, não é de muita coisa nada, não é de pouca coisa nada, porque Tu criou foi tudo. Tu criou os céus e a terra. Para Ti não é impossível coisa alguma, aleluia. Então, se Ele disse 7 voltas, 7 trombetas, 7 sacerdotes, imagina um exército de Israel. À frente ia os grandes guerreiros, no meio, atrás dos grandes guerreiros, vinham os 7 sacerdotes com o chofar. Logo atrás vinha a arca da aliança. Aleluia, que significa a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. E logo atrás da arca da aliança vinham mais guerreiros. Aleluia, Jesus. Oh, Deus Santo. Então o Senhor queria levar a obediência, a adoração, para apenas eles saberem que quem faz é Ele, mas que nós devemos nos posicionar. Aleluia, Jesus. Então a palavra de hoje é essa: o Senhor já liberou azeite, que todo o ciclo que está retendo, que toda muralha que está retendo sobre as nossas vidas hoje sejam quebradas, aniquiladas, que nós possamos bradar: o Senhor fez maravilhas por nós durante essa campanha, por isso estamos felizes. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus. Então, amados, nós vamos hoje fazer um ato profético dessa chave, que é a chave da vitória. Por quê? Porque para nós estivermos aqui durante esses 6 sábados, foi uma guerra. Todo mundo essa semana tive que travar uma grande guerra. Todo mundo teve que travar uma grande guerra. Mas nós estivemos aqui lutando, clamando o nome do Senhor. Aleluia! E hoje o Senhor nos dá a chave da vitória. É para quem crê. Aleluia! A chave que abre as portas. E que tudo que está ligado no céu está ligado na terra. Aí, amados, coloca no chaveiro do óleo da unção. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, vamos tomar posse. Aleluia, vamos fazer a nossa roda aqui de oração. O pastor João vai ministrar. E essa é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quem trouxe a botija, quem trouxe para alguém, quem trouxe a botija de outra pessoa também. Glória a Deus.